O- Olá para todos, meu nome é Fabrício Moraes. Hoje eu vou estar abordando um tema aqui dentro do nosso site aqui que foi feito, que tem uma conexão bem bacana aí com a questão do evento da VDI no Dia do Engenheiro. Tá? O tema que a gente vai estar falando hoje é facilitando a gestão de ferramentais dentro da cadeia de fabricação do tooling Monitor. Tá? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar rapidamente aqui, né? Aqui tem uma foto do meu LinkedIn, que vocês podem ver o QR, né? Se quiser depois mandar um invite aí, fiquem à vontade, é sempre bom estar expandindo o networking também, né? Hoje eu tenho a função de chefe de vendas dentro da Bosch, né? E uma carreira muito interessante, né? Eu entrei na Bosch em 93, né? E estou aqui até hoje, né? Passei por diversos departamentos e aqui, como vocês podem ver na descrição do LinkedIn, eu trabalhei um tempo bem interessante na engenharia industrial, né? Então lá eu tive a oportunidade de fazer bastante coisa, de treinamento, de trabalhar com uma massa muito grande de dados, né? Isso foi muito interessante até para a posição que eu estou hoje, né? Depois disso, eu passei por uma área de automação dentro da Bosch, né, que nós construímos máquinas especiais para o mercado interno e para o mercado externo também, né, eu fui chefe dessa área e eu pude ter a oportunidade de ter um contato muito grande com o 3.0, né, por assim dizer, né, isso foi uma experiência que agregou muito na minha carreira, e depois disso eu assumi um desafio para assumir uma área de treinamento, né, um treinamento que nós temos aqui dentro da Bosch de Campinas, e foi nesse período que eu tive a chance de ter os primeiros contatos com a parte de IoT, vamos falar assim, né? Então eu já tinha uma tendência muito grande para a questão de dados, né, de coletar, né? Minha formação não é de engenharia, eu sou economista, né? Então essa questão de correlacionar dados, de criar novos cenários, novas previsões, sempre foi uma coisa que teve bem comigo, né? E a hora que eu descobri que com o Raspberry, né, com o Arduino, com a sensorização, a gente consegue levantar uma quantidade enorme de dados, né, aí eu parti para aplicar isso dentro do 3.0, vamos falar assim, né, fazer alguns testes, POCs, né, colocando isso dentro de um escopo de treinamento, e isso foi bem interessante, né, então a gente fez integração de Raspberry com Arduino, computação visual, uma série de coisas, então assim, eu até coloquei aqui, né, eu sou entusiasta do tema, né, estou até montando a minha impressora 3D em casa, e é um projeto para a gente terminar esse ano ainda, mas é um tema que assim, me deixa muito motivado aqui para a gente tá falando, tá? Então é bem bacana isso. E hoje eu vou falar um pouco de uma solução, né? Se chama Tooling Monitor, a gente vai estar abordando isso aqui nos próximos slides, mas o foco principal dela, né, é de Performance Tracking Solution. O que isso quer dizer? Né? Dentro da Bosch, né, a gente tinha alguns pain points aqui que a gente precisava resolver, né, dentro da nossa cadeia, tá, de valor, né, dentro de um processo de injeção, por exemplo. Então a gente tinha alguma coisa como manuseio de ferramental pelo fornecedor, pelo sistemista, né, uma intervenção no ferramental no tempo incorreto, né? Ou eu fazia a preventiva antes do tempo, ou fazia a preventiva depois do tempo na ferramenta, né? Isso tem uma série de consequenciações, né? Que não geram valor, não agregam valor dentro do nosso processo produtivo. Esse aqui é um risco, né? Latente, né? A questão de quarteirização sem acordo, né? Então, assim, eu não estou falando só das ferramentas dentro da minha planta, né? Eu estou falando dos ferramentais que estão nos meus fornecedores, tá? Então é importante a gente estar fazendo um tracking disso, a gente vai falar um pouquinho disso para frente. Eu tinha uma falta de controle de peças produzidas por ferramenta, né? Então, a hora que eu coloco lá na máquina, né, eu consigo fazer o output e gerenciar através do que eu estou tirando de info, de dado da máquina, né? Mas, a hora que eu vou correlacionar isso com o ID de ferramenta, já não era claro, né? Já não tinha esse controle, tá? E com isso eu gero uma série de imprecisões nos dados, né, que eu tenho para tomar decisões, que eu tenho para criar cenários, que eu tenho para discutir uma questão de uma negociação comercial e tudo mais, né. Então aqui a gente está falando de realmente de um impacto no custo operacional, né, no OPEX, e também na hora do investimento, né, o quanto aquela ferramenta efetivamente produziu, né, dentro do ciclo de vida dela, o quanto que eu coloquei de dinheiro nela, né, e qual foi o output, né, o tipo de peças, o tipo de desempenho, né, a gente está falando de ciclo de fabricação e tudo mais. E uma questão de custo de manutenção também, né, isso é um custo bem latente e a gente precisa monitorar ele, né, porque a gente, né, no ambiente de fábrica, a gente está sempre procurando a questão da melhoria contínua, de otimizar tudo, né. Aqui eu estou apresentando para vocês, né, o hardware, né, onde que nós buscamos a solução. Então essa solução ela foi desenvolvida, né, dentro da Bosch.
tá, esse sensor. Então, esse sensor tem, vamos falar assim, essas variáveis aqui de localização, né, estamos falando de localização indoor aqui, de temperatura, de performance, né, e quando eu falo de performance é ciclo de fabricação, qual que é o timing da minha ferramenta, né, ele foi planejado para injetar a cada 50 segundos, a gente está injetando a 51, a 49, né, eu estou com os parâmetros corretos, né, no meu processo de injeção, né, o nível de bateria, né, o sensor tem uma bateria também, para a gente evitar perdas na coleta de dados, né, então ele tem uma fonte própria de energia, né, com isso eu consigo ter a integração com o software e gerar alertas, tá, a gente vai ver um pouquinho disso, né, mas alguns exemplos aqui de tempo de preventiva, de ciclo de vida útil do ferramental, né, tá na hora de parar, quanto falta para parar, então a gente consegue fazer uma customização bem interessante aí, e aí sim fazer um planejamento, né, então enquanto a ferramenta está produzindo, né, eu tenho dados, eu estou coletando informações para poder executar de uma maneira muito efetiva, né, sempre buscando uma excelência operacional dentro desse processo de ferramental. E além disso, né, como eu disse para vocês no início, a gente tem uma questão de atuação na terceirização, né, dentro da cadeia de fornecimento, né, então a gente está falando de uma integração horizontal aqui, e aí eu tenho um sistema de fraude, né, eu preciso saber se houve uma tentativa, né, de remoção desse sensor, né, de manuseio indevido desse sensor, então ele já tem embutido nele um sistema antifraude que foi pensado aqui dentro da planta de Campinas. Aqui um pouquinho da arquitetura, né? Então, como que ela funciona? Pensando numa arquitetura num fornecedor, por exemplo, tá? Mas isso dentro da empresa, né? A gente fica no mesmo site, isso pode ser mais simples, né? Tem vários modelos aqui, mas aqui eu estou dando um exemplo de um fornecedor, né? Então, a gente tem as máquinas, né? Integradas dentro do nosso sistema aqui, dentro da linha de produção, né? Cada máquina ela tem um concentrador de dados, né? Vamos chamar ele assim. E aí esse concentrador ele conversa com o sensor que está na ferramenta, né? Então para cada ferramenta eu tenho um sensor instalado nessa ferramenta, tá? Da maneira como vocês viram no slide anterior. Esse sensor ao longo do ciclo de trabalho dele, né? Pode ser numa injetora ou também pode ser numa prensa. Então a gente tem essa aplicação tanto para moldes plásticos, assim como estampos de trabalho. Tá? Com isso, o que acontece? Coletando esses dados, eu mando os dados para o concentrador, eu tenho uma rede estruturada dentro do facility, né, do prédio do fornecedor. Então, essa rede, ou eu posso mandar através de um sinal de 3G, ou eu posso mandar através de um sinal de Wi-Fi já existente no local, né, e isso eu mando para uma nuvem. Né. Nessa nuvem, né, ela é protegida com todos os protocolos de segurança, né, que a gente bem conhece, isso retorna para mim, né, dentro da minha manufatura, através de um software desenvolvido aqui, e aí eu vou carregando e gerenciando todas as informações que eu preciso. Tá? Tem alguns sistemas de alarmes, né, uma série de coisas dentro desse software, e o próximo passo que a gente já está discutindo, né, para esse software, é uma questão de já fazer algumas correlações, né, como eu disse para vocês, né, uma coisa que eu gosto bastante, mas assim, qual que é a performance da máquina, do ferramenta por máquina, né? Quando ele está na máquina X, né, do ID X, né, qual que é a performance dele? Quando ele está na máquina Y, qual que é a performance desse ferramental? O ciclo é o mesmo? Né, os processos, né, os parâmetros de máquina que eu preciso para esse fermentar, eu consigo manter os mesmos, né? Então isso já começa a gerar outras informações para a gente, né? Além do que a questão da qualidade, lógico, né? Então eu consigo inserir dados de qualidade nesse software também para poder fazer as correlações. Aqui um pouquinho dos features, né, que nós temos pensando aqui na integração software, sensor e software. Tá? Então eu tenho uma gestão de desempenho de ferramental, né, ou grupos de ferramentas. Tá? Então eu posso ter essa capacidade disponível já nessa solução que nós temos aqui. Tá? Com isso eu tenho o quê? O andon e o apontamento de refúgio, como eu disse anteriormente. Eu tenho uma gestão de vida útil do ferramental. Né? Eu comprei essa ferramenta para rodar 1 milhão de ciclos, eu comprei essa ferramenta para rodar 500 mil ciclos. Né? Ela está, né, nesse nível, né? Onde que ela está nessa curva esperada? Tá? Com isso, eu tenho informações como, poxa, eu comprei a ferramenta para rodar 500 mil ciclos, eu executei as preventivas, executei as corretivas, né? Eu cuidei bem dessa ferramenta, né? Vamos falar assim, ela conseguiu produzir mais, eu consigo tirar um pouco mais dela, né? Ou realmente ela não está tirando mais, né? Porque daí eu tenho info,
né, eu tenho dados, eu tenho uma inteligência aqui para voltar lá no processo, para retroalimentar o meu processo de aquisição de ferramental. Né? Então, assim, aqui a gente tem dados, né, e faz para discutir o barato, né? Será que isso realmente vale a pena pagar tão barato para isso ou não? Né? Então a gente tem dados para colocar essa conta na mesa, né, para planilhar isso e para realmente tomar boas decisões na questão do onde a gente vai colocar o nosso dinheiro e quando a gente vai colocar o nosso dinheiro. Tá? A questão de preventivas, como eu já disse para vocês, então aqui eu tenho a capacidade de planejar essa preventiva, né? Então eu coloco aqui lá, eu faço a lista do que precisa ser checado pelo técnico que vai cuidar dessa ferramenta. Tá? E aí, com base no plano, né, no padrão que a gente colocou lá de preventiva, ele vai fazer o cross-check disso. Né? Então, assim, poxa, eu preciso checar aqui a cavidade Y, né, eu preciso checar aqui essa guia, né, eu preciso checar essa base, eu preciso checar essa câmara de refrigeração. Então, eu coloco tudo isso e ele vai checando. E além das checagens, né, ele também consegue fazer o quê? Ele consegue inserir os dados, né, as informações que ele observou dentro do ferramental. Pode ser via desktop, né, ou seja, ele pode voltar para a mesa dele e fazer essa inserção de dados, ou ele pode fazer isso via tablet mesmo. Tá? Então, o sistema ele roda de maneira bem mobile, bem interessante aqui também. Sistemas de alertas, né, como eu disse para vocês, imagina o seguinte, estourou a preventiva, né, estourou o time de preventiva lá que eu tinha determinado no sistema. A hora que estoura, eu consigo configurar nesse software o fluxo de informação. Então, eu quero mandar um e-mail, eu quero mandar um SMS, para quem que eu quero mandar isso? Né? Eu vou mandar para o responsável pela manutenção, eu vou mandar para o chefe de produção, eu vou mandar para o diretor da planta, então eu consigo facilmente configurar todo esse fluxo de tomada de decisão. Né? Relatórios. Né? Então, eu tenho uma diversidade de relatórios lá, e além do que, isso está apto para personalização. Né? Então, é um sistema desenvolvido aqui internamente em Campinas, eu tenho isso na mão e eu consigo personalizar da maneira que eu queira. Tá? É bem interessante isso, e entra naquela questão do próximo passo que eu falei para vocês. Né? Quanto mais dados, mais correlações, mais possibilidades a gente tira desse processo aqui que a gente está comentando. Tá? A localização indoor, como eu falei para vocês, então aqui, por exemplo, eu tenho um ganho na questão onde está essa ferramenta. Né? Ela está no pavilhão tal, né? Mas onde no pavilhão tal, então eu evito o quê? Eu evito o tempo de procura de ferramenta, né? Então as pessoas elas conseguem focar naquilo que realmente agrega valor, tá? Então isso é bem interessante. E estruturar as publicações de IA, como eu disse para vocês. Tá? Então esse é o próximo passo que a gente já está buscando dentro da ferramenta. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes do software, né, da tela dele, né, como é que está mostrando. A gente vai colocar um pouquinho aqui para a gente já chegar para a conclusão. Tá? Esse aqui é um exemplo de dashboard, né? Então, vocês estão vendo a questão de manutenção preventiva, né? Nessa primeira figura, né? Acima, né? Na parte inferior dela. Na parte superior direita dela, você já pode observar a questão de vida útil, né? Então, nesse case aqui dessa ferramenta, já está mostrando a questão que já está próximo de fazer, está numa zona vermelha, ou seja, já deveria estar com a minha outra ferramenta planejada para estar entrando nisso aqui, né? Ou fazer uma análise crítica muito detalhada. Eu também consigo olhar como é que está o E, né, o ciclo está dentro do plano, como está o processo de manutenção e tudo mais, tá, dentro dessas informações, dentro desses dashboards que vocês estão vendo aqui também. E no gráfico, né, onde a gente está vendo, onde é possível ver esses pontos, é o ciclo de fabricação. Né, você tem uma variabilidade, mas nesse case aqui a gente vê que tem os pontos, eles estão bem concentrados naquilo que foi planejado. Um exemplo aqui da questão de gestão de intervenção, onde eu comentei com vocês que eu consigo fazer o checklist ao lado esquerdo, né, eu consigo planejar, e aí como está o meu real, né, como ele está sendo executado, com campos para descrições, com horários, código de ferramenta e tudo mais. Aqui a parte de mensageria, ou seja, os alertas que eu comentei, né, eu configuro, né, eu crio lá o ID dos usuários, eu movimento os nomes, e aí eu vou setando, né, a descrição do alerta, os usuários que precisam receber, pessoas em cópia, e aí os planos de manutenção pertinentes. Tá? Aqui também um andon, né, ou seja, né, vocês viram lá, que eu não sei se vocês recordam, eu falei no início que existia um andon, aqui um exemplo dele. Então eu não preciso comprar outra sistemática para medir minha performance, não preciso ter outro software para medir isso. Eu já consigo, através desses dados que eu estou coletando da máquina, saber exatamente daquela ferramenta qual está sendo a performance dele e deixar isso numa gestão à vista. Vamos falar um pouquinho dos ganhos aqui que nós obtivemos.
Então, aqui, olhando a questão de custo de manutenção, né, a partir do momento que nós colocamos e começamos a escalar, isso é um ponto muito importante, né, não adianta colocar em 3 ferramentas isso, né, você precisa escalar, né, você precisa ter escala aqui, né, precisa ser viral essa implementação, para você poder realmente ter um volume bom de dados para tomar as decisões corretas, né, com base nos dados corretos. Então, aqui a gente tem um benchmark aqui de 3%, né, dentro dos custos de manutenções, e aí na produtividade do time, né, como eu estou eliminando desperdício dentro do processo, dentro do dia a dia das pessoas, 5% no ganho de produtividade do time que executa a manutenção. Tá? Então, ganhos aqui obtidos, né, e calculados dentro da nossa planta de Campinas. O valor, né, então, qual que é o valor percebido ao longo dessa jornada de aprendizado aqui? A confiabilidade, né? O grande ponto, né, o grande valor que nós trazemos aqui é a confiabilidade. A confiabilidade o quê? Dos ciclos, a confiabilidade da manutenção, do uso de capital, né? Então, com base nisso, eu sei exatamente a hora que eu vou investir, né? Eu vou otimizar, né, o resultado, a rentabilidade do meu dinheiro, além da localização. E conectando esse com o tema que a gente está abordando, né, no evento da VDI, então, os pontos que foram utilizados aqui dentro do desenvolvimento dessa solução e onde ela integra, né? Então, olhando na parte de recursos, né, a gente usou manufatura aditiva, né, nos primeiros sensores para fazer o POC, fazer a prototipagem, tá? Então, ela foi fundamental aqui para os custos, né, de implementações iniciais e tudo mais. A questão da aquisição de dados é muito importante, isso que eu falei para vocês. Bons dados, adquiridos corretos, identificados corretamente, fazem toda a diferença. Na esfera de sistemas da informação, a qualidade dos dados, ou seja, precisam ser confiáveis, e a integração horizontal. Então, não estou falando só da minha planta, mas eu estou integrando informações lá com a minha cadeia de fornecimento também. Na parte de cultura, né, além da confiança que isso traz, que a gente acredita, você também precisa ter uma cultura do erro. Né, não foi um planejamento feito uma vez, executado e não teve retrabalho. Né, então, foram feitas tentativas, foram feitos ajustes e a gente evoluiu nisso. Então, assim, a cultura do erro ela precisa ser um ponto importante de você permear todo esse processo aqui, além de, como eu disse, da aprendizagem contínua aqui também. E aí, na organização, a gente também precisa aprender a trabalhar mais de uma maneira diferente do que a gente tem lá no Waterfall, por exemplo. Né? Então, assim, o uso do Scrum, né, foi fundamental aqui para poder dimensionar, trabalhar com as equipes, organizar time e tudo mais. E, né, como eu disse para vocês, né, a gente está buscando desperdício, otimizações. Então, o World Class Manufacturing aqui, ele faz todo sentido, é uma base muito importante para a gente implementar as soluções de 4.0 e aí alavancar todo o princípio que a gente tem dentro da indústria 4.0. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado. Aqui mais uma vez meu cartão de visita. O celular está aqui também. Fiquem à vontade. E se eu puder ajudar vocês de alguma maneira, ficarei muito feliz com isso. Obrigado.